Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyana Tirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nós estamos no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 15. E os Pandavas se retiram. Nós estamos terminando amanhã o último verso. Então, vamos ler no sânscrito. Tadyanodriktaya bhaktya vishuddha dishana pare tasmin narayana pade ekanta matayo gatim avapur durvapante ashadvid vishayat mabhi vidutta kaumashat stanam virajenat manai vahi. Vamos agora botar. Então, vamos lá. Versos 47, versos 48. Está tudo num verso só aqui. Assim, através de consciência pura, decorrente da constante lembrança devocional, eles alcançaram o céu espiritual, que é governado pelo Narayana Supremo, o Senhor Krishna. Isso alcançam somente aqueles que meditam no único Senhor Supremo, sem desvios. Essa morada do Senhor Sri Krishna, conhecida como Goloka Vrindavana, não pode ser atingida pelas pessoas que estão absortas na concepção material da vida. Mas os Pandavas, estando completamente limpos de toda a contaminação material, alcançaram essa morada em seus mesmíssimos corpos. Repetindo, versos 47 e 48. Assim, através de consciência pura, decorrente da constante lembrança devocional, eles alcançaram o céu espiritual que é governado pelo Narayana Supremo, o Senhor Krishna. Isso alcançam somente aqueles que meditam no único Senhor Supremo, sem desvios. Essa morada do Senhor Sri Krishna, conhecida como Goloka Vrindavana, não pode ser atingida pelas pessoas que estão absortas na concepção material da vida. Mas os Pandavas, estando completamente limpos de toda a contaminação material, alcançaram essa morada em seus mesmíssimos corpos. Muito bem. Então, esse é o penúltimo verso, né? Amanhã só tem mais 2, né? O antepenúltimo, que é o encerramento desse capítulo. E aqui esse verso, que ele é grande, né? Assim, tem bastante texto e muito, muito conteúdo. É praticamente um resumo do que a gente precisa para alcançar, né, a transcendência. Então, vamos por partes, assim, lendo o verso. Só um minutinho.
Desculpa, gente. Então, essa primeira frase aqui. Assim, através da consciência pura decorrente da constante lembrança devocional, eles alcançaram o céu espiritual que é governado pelo Narayana Supremo, o Senhor Krishna. Então, a primeira parte da frase diz o seguinte: assim, através da consciência pura decorrente da constante lembrança devocional. Então, ele já está dizendo aqui como é que você purifica a sua consciência. Essa purificação é decorrente da constante lembrança devocional. Isso quer dizer, é um esforço, a gente deve ter sempre um esforço consciente de levar nossas ações para Krishna. Isso a gente não precisa ficar pensando o tempo todo, não é? Krishna vai gostar assim, Krishna não sei o quê. Krishna, isso é muito difícil para a gente. Mas, se você lembrar da Bhagavad Gita, lá naquele capítulo dos 3 modos da natureza material, que a gente está aqui vivendo, né, experienciando, nossas consciências estão amalgamadas aqui nesse corpo físico para viver essa experiência. Então, a gente, agindo no modo da bondade, agindo no modo sáttvico de ser, sattva guna, automaticamente, tudo que a gente faz está fazendo para Cristo. Então, como é que a gente purifica nossas consciências? É, assim, uma austeridade. A gente tem que estar sempre, né, de olho, consciente do que a gente está fazendo. Fazer também, né, viver no modo sattva-guna, sempre se esforçar sempre para isso, mas a gente também tem que ter um programa de ação, um planejamento, né, para isso tudo dar certo. E sempre são austeridades, todo planejamento que a gente faz, que a gente chama disciplina, são austeridades. Então, a gente está aqui, acordou cedo para fazer o sadhana. Isso é uma disciplina, é uma austeridade para a gente estar se esforçando para purificar a consciência. Adquirir conhecimento. Não, eu vou ler, eu vou fazer o curso da Bhagavad Gita, eu vou ler livros, eu vou, né, estudar, vou assistir às gotas védicas. Então, você ir além da mente que está querendo se distrair, querendo, né, fazer um monte de coisas para se distrair, igual criança. Aí você tem que ser adulta, para dizer, não, agora está na hora de eu aprender as coisas, aprender a me comportar nessa vida como uma pessoa, né, inteligente para alcançar a meta suprema. Outra coisa, aprender a silenciar mesmo, fecha a boca. Quando a vontade do ego é falar um monte de coisas nada a ver, falar mal dos outros, falar, né, inverdades, bobagens. Isso é uma perda de energia muito grande. Então, é o ego, né, querendo se mostrar, agir. Então, aprender a ficar mais austero, mais silencioso. Pensar antes do que vai falar, do que vai agir. Então, em suma, é a gente ter disciplina, viver com regras, compromisso, né? Eu tenho compromisso de acordar cedo e fazer o sadhana, porque eu sei que isso vai ser bom para mim. Então, eu não vou ficar até 3 horas da manhã vendo série no Netflix.
É escolha. Tudo a gente tem que escolher nessa vida, né? A gente vive num mundo de dualidades. Então, a continuação da frase. Eles alcançaram o céu espiritual, que é governado pelo Narayana Supremo, o Senhor Krishna. Então, quando, né, você purifica a sua mente, a sua consciência, através da devoção pura, é possível. Krishna fala na Bhagavad Gita, você vem a mim, dessa forma você vem a mim. Alcançar a meta última da vida, que é despertar na transcendência. É isso que é a meta máxima, sair desse mundo louco, que a gente sabe, né, que é um mundo doido que a gente vive. Tanta ansiedade, medo, sofrimento. A gente não quer isso, na verdade. Então, nós temos essa chance, existe, é verdadeiro, é só botar o foco. E aí, continuando. Isso alcançam somente aqueles que meditam no único Senhor Supremo sem desvios. Então, meditar em Krishna sem desvios. E aí tem um verso na Bhagavad Gita, no capítulo 9, verso 25, eu até copiei o verso aqui para gente. Não sei, né, quem lembra desse verso. Os adoradores dos semideuses vão para os semideuses. Os adoradores dos antepassados vão para os antepassados. Os adoradores de fantasmas e espíritos vão para eles. Mas aqueles que me adoram, vêm a mim. Então, a gente lembra, né, da contextualização desse verso, vou falar rapidinho. Adoradores dos antepassados, quem está ligado, né, família, não, os posses materiais, tudo que está relacionado aqui a essa simulação, se você continua apegado a isso, na hora da sua partida, você vai voltar para cá, para terminar de fazer o que você quer. Não tem, né? É simples assim. É lógico. Quando você sai do lugar pensando, nossa, eu não acabei de fazer aquilo ali, eu preciso voltar para casa para terminar de arrumar minhas coisas e tal. Mas eu vou lá, vou sair. Aí você tem que voltar para terminar de fazer aquilo. É assim que a gente pensa, né? É assim que acontece. Então é a mesma coisa. Se você acha que você não terminou, ou que você está super apegado a tudo, essa vivência toda, você vai voltar para continuar. E até o dia que você disser, não, chega, tá bom, já entendi que voltar para cá não vai acabar nunca, né? Porque não acaba nunca. Então, continuando. Essa morada do Senhor Sri Krishna, conhecida como Goloka Vrindavana, não pode ser atingida pelas pessoas que estão absortas na concepção material da vida. Né? Foi isso que a gente acabei de falar. Aí a gente tem que entender, lá também que a gente aprendeu na Bhagavad Gita, que essa concepção material da vida é regida pelos 3 modos da natureza. Não tem escapatória. É assim que funciona. Então, para a gente manter nossa consciência pura e alcançar, né, a morada suprema, é preciso se manter no modo da bondade, Tattva Guna, que é agir de acordo com os preceitos da vida, né? Que tá as regras, que está tudo lá na Bhagavad Gita escrito, como você tem que agir. É o manual. Mas se você vive no modo
de Rajas, Rajaguna, o modo da paixão, que está sempre buscando poder, está sempre buscando controle. É ligado, sabe, só ao desejo, uma ambição desenfreada. Não está purificando a consciência. Você está pegado no controle de tudo, no poder. Ou pior, quem está no estado de tamaguna, modo da ignorância, ligado, né, a atividades obscuras, criminosos, bandidos, violência, drogas, né, essa ligação, essa ilusão, isso tudo é uma ilusão incrível, medo. Então, né, esses modos da paixão e da ignorância, você se absorve nisso, não sai, está preso aqui. E aí, continuando, mas os pândavas, estando completamente limpos de toda a contaminação material, alcançaram essa morada em seus mesmíssimos corpos. Então, eles se retiraram. A gente viu aí uns 2, 3 versos anteriores que está falando sobre isso, como é que eles resolveram se retirar, tanto os reis, os pândavas, as esposas, todos, tanto homens quanto mulheres, para uma vida dedicada ao Supremo. Aí, né, você fala, nos versos, eles se retiraram, tal. Para a gente, isso é impossível, né? Ninguém vai lá ficar numa floresta. Como é que faz isso? Mas a gente pode ir se desapegando desse controle, dessa busca de poder, desses desejos desenfreados. Eu gostava, né? Eu bebia, eu fazia, acontecia. Para com isso, vê que sabe, isso não leva a nada. Então, é você se retirar desse mundo do modo da paixão, retirar desse mundo do modo da ignorância e se absorver em Sattva-guna, no modo da bondade. Fazer isso que a gente faz aqui, né? Frequentar o sadhana, cantar o Mahamantra, procurar ser verdadeiro com as pessoas, gentil, procurar sempre, cada dia, melhorar. Isso é Sattva-guna, isso é, né, você se esforçar para seguir o que Krishna fala na Bhagavad Gita. Que a gente sabe, é imperfeito, mas se o desejo está no coração, a gente consegue. E aí, né, a gente consegue se livrar, limpar dessa contaminação desses modos da paixão e da ignorância e purificar as nossas consciências e atingir a meta última da vida, que é a transcendência e morar junto com pessoas, né, elevadas, Krishna, enfim, todos esses seres que já alcançaram a transcendência. Então, era isso que eu queria passar hoje, aqui nesse verso. Namastê, Hare Krishna.